Olá, sejam bem-vindos a Financeiro e Tributário. Aula de hoje, competências tributárias, espécies tributárias e repartição tributária. Tudo está previsto na Constituição. Então vamos lá. Primeiro, as espécies tributárias: impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais especiais e os empréstimos compulsórios. Então nós temos aí 5 espécies tributárias. Na OAB já caiu antigamente questões nesse sentido, então dizemos então que o sistema tributário nacional ele é pentapartição tributária, pois são 5 espécies tributárias. O Brasil é penta, os tributos em suas espécies também é penta, só que é pentapartição tributária, ok? Bom, continuando. Os impostos, eles possuem uma característica de arrecadar e o que for arrecadado ingressa como dinheiro nos cofres públicos. Não há um repasse direto como existem nas taxas. As taxas você paga e existe uma contraprestação. Então, é um serviço público que é disponibilizado diretamente na forma da contribuição de taxa, como espécie tributária. Contribuição de melhoria é quando o contribuinte será cobrado em casos de obras públicas que venham a valorizar o imóvel a que está dentro da área de circunscrição desta obra pública. Lembrando que a obra deve ser pública e não público-privada, pois se for público-privada, é inconstitucional cobrar contribuição de melhoria. Questão que também já caiu na OAB, ok? Em empréstimos compulsórios, existe previsão constitucional no artigo 148, contudo, não existe lei complementar que o regule. Então, diante disso, não é possível cobrar empréstimo compulsório neste momento no Brasil. Ainda temos as contribuições sociais, que estão também na Constituição, artigo 149, as da União, e 149-A de competência do município, 149-A da Constituição. Então, essas são as espécies tributárias. Competências, existe a competência comum, que é comum à União, Estados, Distrito Federal e municípios, artigo 145.1, impostos, inciso 2, taxas, inciso 3, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório, como eu já disse, contribuição aí é privativa da União, artigo 148 da Constituição Federal, e a competência também é privativa no caso das contribuições sociais, artigo 149 e 149-A. Cuidado, existe competência privativa dos impostos também. Então, o artigo 153 da Constituição fala da competência privativa da União. São 7 impostos federais, mais o que está previsto no 154, inciso 2 da Constituição, que é o Imposto Extraordinário de Guerra. Também é federal, é da União. Aí nós temos os impostos estaduais, no artigo 155, ICMS, PVA e o ITCMD, Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação, e a competência da Constituição com relação aos impostos dos municípios, IPTU, ISS e ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Então, essas são as competências. A classificação, né, assim, ela é uma característica importante, né, com relação a essa classificação das competências, porque é pedido na OAB. Então, além da classificação, nós temos aí as características intrínsecas da competência constitucional tributária, que também são matérias que são pedidas nos concursos e também na OAB. Então, competência tributária, nós temos lá competência indelegável. Então, é atribuição de cada ente e não pode se delegar a outro ente. Então, essa previsão, além de constitucional, possui regra no artigo 6º do Código Tributário Nacional. Então, a competência tributária é uma competência que ela é indelegável. Então, não se delega para outro ente. Ela é exclusiva do ente político. Se for da União, fica com a União. Não pode, se a União não cobrar, o Estado cobrar. E assim, consequentemente, se é do Estado, o município também não pode cobrar. Então, além de questão ser privativa, também temos a indelegabilidade.
que é indelegável não pode ser delegável a outro ente da administração pública, seja ele federal, estadual ou municipal. O artigo 7º explica detalhadamente, artigo 7º do Código Tributário Nacional, esta questão da indelegabilidade. Também são características próprias da competência a incaducabilidade. Então, a incaducabilidade está no artigo 8º. Então, nunca se caduca a competência tributária. O que se caduca é a decadência, é a cobrança. Depois, vocês irão aprender que a cobrança se dará por meio de lançamento. Mas a competência, ela é incaducável. Ok? E existe aí também a previsão no artigo 8º que o não exercício da competência tributária não permite que outra pessoa jurídica de direito público a exerça, que é a inalterabilidade, outra característica também no artigo 8º. Ainda temos como característica a imprescritibilidade, né? Imprescritível a questão de competência tributária, ou seja, é irrenunciável o ente político criar tributo. E isso se torna uma característica muito importante. Tem que exercer o seu poder fiscal. É irrenunciável, é imprescritível, é de cada ente, se for competência privativa. Aí temos a questão que envolve a repartição tributária. A repartição tributária está no artigo 157, 158, 159, 160 da Constituição Federal. Repartição na forma direta e indireta. Então, a repartição direta é sem intermediação do outro ente político. A repartição indireta, existe aí a participação dos entes políticos. Então, o que é renda da União fica para a União, né? A repartição indireta é quando existe uma participação dos entes políticos num fundo compensatório. Essa é a diferença entre as questões de repartição direta e indireta, que vocês podem muito bem lerem as questões que envolvem os percentuais. Por exemplo, o ouro, ele tem lá uma característica de repartição tributária, onde 30% deste imposto federal, que envolve o IOF, Imposto de Operação Financeira sobre o ouro, 30% fica para os estados e 70% para os municípios. Então, tudo que é relacionado ao ativo financeiro ouro, 100% é arrecadado para a União, e a União repassa 30% aos estados, 70% aos municípios. Então, é uma repartição direta à União, que depois ela distribui para os estados, Distrito Federal, 30% e 70% aos municípios. Artigo 153, parágrafo 5º, combinado lá com o que está descrito no artigo 157 da Constituição Federal de 88. Também temos aí, por exemplo, o Imposto Territorial Rural, no 158, inciso 2 da Constituição. O repasse é 50% da União e 50% fica com os municípios. Municípios, se fizerem um convênio e cobrarem, porque há a possibilidade dos municípios cobrarem, a capacidade tributária está prevista na Lei 11.250 de 2005, os municípios cobrando no lugar da União, eles ficam com 100% da repartição tributária deste imposto territorial rural, que é um imposto federal. Então é interessante essa regra que já caiu na OAB, muito importante. Outra questão de repartição direta é com relação ao ICMS, que é estadual, ele é arrecadado, 50% vai sendo destinado aí desse fruto para o estado, e o restante se divide entre município e o restante para a União. Então é interessante também as questões que envolvem PVA, no artigo 158, inciso 3, com relação à repartição tributária. É um assunto que estrutura justamente os recursos financeiros, né, dos entes políticos, e que nos motiva a pensar sobre a reforma tributária, um tema atual ao qual se existe projeto, né, de emenda constitucional, proposta de emenda constitucional, PEC, e que viola a competência tributária, viola essa repartição tributária. Então, como já foi dito pelo professor Heleno Torres, uma referência, professor da USP, de Direito Tributário, titular da USP, fazer reforma tributária é muito menos custosa economicamente por lei complementar, e aí agregar os tributos federais por meio de uma lei complementar e não por uma emenda constitucional. Motivo: competência tributária, vista na aula de hoje, e também a repartição tributária, assunto que acabamos de ver na aula de hoje. Então, fiquem com Deus, boa saúde a todos e até a próxima!